Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lucas. Bom dia, Bianca. Bom dia, Emily. Júlia. Tudo Bom bem aí, dia. pessoal? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu quero. Né? Que todo mundo precisa. Queridos, então, vamos lá. Vamos continuar falando do período regencial na história do Brasil. A gente falou sobre os regentes e a regência, e agora a gente vai entender uma das questões importantes, que é como que tudo isso vai desembocar em movimentos que vão buscar a, a independência, ou vão protestar fortemente contra as coisas do jeito que elas aconteciam. Então a gente tem, em 1835, o que a gente vai chamar da Revolta dos Malês. Assim, pensa numa coisa importante. É essa. Pensa numa coisa que vocês precisam prestar bastante atenção. É essa. Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês é um tema muito atual, ele cai bastante no vestibular, e mais do que isso, quando ele cai, ele faz um estrago gigantesco. Por que ele faz um estrago gigantesco? Porque poucas pessoas têm aula sobre isso. Essa é uma novidade nos livros didáticos. É uma revolta que durante muito tempo não era falada. E aí, por causa disso, ela começou a ser bem pedida no vestibular, exatamente para forçar um pouco as pessoas a falarem mais sobre ela. Por que ela é pouco falada? Quais são as questões que envolvem a revolta dos malês? Então, a primeira coisa, ela é muito fora do comum no aspecto de quem estava envolvido nela. Então, ela vai ser uma revolta de escravos muçulmanos na cidade de Salvador. Então, aqui, esse é a primeira coisa que faz com que a gente comece a perceber a diferença desse movimento em relação a todos os outros. Por quê? Bom, quem são os escravos muçulmanos? Né? E aqui, o fato deles serem escravos muçulmanos vai determinar toda a maneira como a gente vai enxergar esse movimento e vai tentar entender esse movimento. Então, antes da gente continuar, vamos lá. Da onde vinham esses escravos muçulmanos? Esses escravos muçulmanos vinham provavelmente da região chamada de Benin e de uma região hoje também conhecida como Nigéria, que eram regiões da costa atlântica que forneciam escravos. A expansão islâmica, começada lá pelo Maomé, lá atrás, ela chegou na África,
ela chegou primeiro no norte da África e ela chegou a atravessar o deserto do Saara. A África, que está abaixo do deserto do Saara, ela não tem uma quantidade expressiva de muçulmanos, mas os primeiros lugares ali da franja do deserto do Saara vão ter um contato bem grande com o mundo islâmico, e aí por isso você vai ter essa população que é muçulmana nessa região. O que eles queriam? Eles queriam tomar conta da cidade e fundar uma república islâmica. O que eles vão perceber? Eles vão perceber que a cidade de Salvador era uma cidade que era muito devota. Qual é a ideia de devota? É uma cidade que tinha uma ligação com a religião muito grande. É até hoje uma piada, e não só uma piada, mas também como uma coisa assim de destacar a cidade de Salvador no ponto turístico, dizendo que se você quiser entrar numa igreja nova todos os dias em Salvador, você consegue. Porque a quantidade de igrejas que existe em Salvador é muito grande. Que você tem muitas questões religiosas para você aproveitar na cidade de Salvador. A cidade de Salvador tinha sido capital do Império, né? A gente tem que lembrar que o Brasil, durante um tempo, teve como sua capital Salvador. Então, era uma cidade que tinha sido preparada para receber uma estrutura do Estado, uma burocracia, ela tinha um tamanho considerável em relação aos outros. O próprio Dom João VI, quando veio ao Brasil com a família real, em 1808, ele chega primeiro em Salvador. Eles passam alguns dias em Salvador e, segundo consta, a professora Lilia Schwartz coloca isso no livro dela, ele teria gostado bastante da cidade de Salvador. Ele chegou até a ponderar se ele ficava em Salvador ou se ele ia para o Rio de Janeiro, que era a nova capital. Então, nessa cidade grande, existia uma coisa chamada peregrinação. O que é peregrinação? Peregrinação é quando você faz uma viagem religiosa. Então, você sai de um lugar e vai para o outro. As peregrinações religiosas na Europa eram comuns desde as cruzadas, né? Nas cruzadas começou-se a ideia de você fazer essa peregrinação, que é você fazer um caminho religioso de um ponto ao outro, tentando se aproximar mais de Deus, tentando, restabelecer uma ligação espiritual entre aquele santo, aquele Jesus Cristo, ou mesmo Deus, durante esse caminho. As peregrinações na Europa eram muito comuns. Elas são comuns até hoje. Tem um caminho chamado o Caminho de Santiago de Compostela, que é exatamente uma dessas peregrinações mais famosas que as pessoas fazem. Aí, de repente, elas saem de vários lugares. Tem uma delas que sai de Lisboa e vai até Santiago de Compostela a pé. Tem outras que saem de Paris até Santiago. Tem outras que saem de Madrid até Santiago. Né? Isso é muito comum. Aqui no estado de São Paulo, a peregrinação mais famosa é para Aparecida, né? Então, a padroeira do Brasil, dos católicos, assim chamada Nossa Senhora de Aparecida, a imagem teria sido achada dentro do leito do rio, e a partir disso, a cidade onde encontraram essa imagem ficou conhecida como a cidade de Aparecida, onde apareceu a santa, por isso que ela tem esse nome. E lá se construiu um dos maiores locais sagrados, né, se a gente pode assim dizer, e as pessoas vão a pé de vários lugares até lá. É uma peregrinação muito famosa, acho que talvez a mais famosa do Brasil, e que muita gente faz em pedido e em devoção a isso. Bom, em Salvador também tinha isso. Em Salvador também tinha várias peregrinações e os escravos muçulmanos perceberam isso. Os escravos muçulmanos perceberam que a cidade ficava desguarnecida, ou seja, que a cidade estava mais fraca quando ela saía em peregrinação. Quando ela saía do local onde ela estava e ia em peregrinação para outro lugar. Então, eles começaram a planejar
a fazer um plano para tentar tomar conta da cidade nesse dia. Como que eles conseguiam fazer isso? E aí a gente precisa falar um pouco sobre esses muçulmanos e, principalmente, vocês precisam lembrar coisas sobre a história do islamismo. Então, como eu falei para vocês, e aqui tem uma imagem, a gente consegue ler o que está escrito nessa imagem, a não ser que esteja algum árabe ou algum muçulmano na sala, que eu não saiba, a gente vai olhar para esse bilhete e não vai conseguir decifrar absolutamente nada sobre ele. Ele é um bilhete que, para os falantes do português, ele é impossível da gente entender. E ele foi um dos vários bilhetes trocados por esses escravos muçulmanos na cidade de Salvador. Por quê? Porque a religião muçulmana era uma religião que ela fazia você seguir o livro. Então, se você é um muçulmano que cumpre as tradições muçulmanas, você tem que saber ler o Alcorão, o livro sagrado. Segundo um dos 5 preceitos que os muçulmanos têm, você deveria ler o Alcorão ao rezar 5 vezes ao dia em direção a Meca. Então, olha, esses escravos, eles sabiam fazer coisas que muitos donos deles não sabiam. Eles sabiam escrever e eles sabiam também de astronomia, porque eles tinham que saber para onde Meca estava para eles poderem rezar em direção a Meca. E aí você pode perguntar, mas professor, como que uma pessoa conseguia em 1830 saber qual era a direção para Meca? Como que eles tinham esse conhecimento tão complexo? E eu te falo muito fácil. Eles eram obrigados a ter esse conhecimento porque eles viviam numa região desértica. No deserto, você não pode, de repente, estar andando e se perder. Se você se perde no deserto, você está morto. Você está morto de sol, você está morto de cansaço, você está morto de desidratação. São muitas as coisas que podem acontecer a partir do momento em que você não se cuidou e se perdeu no deserto. Então, esses muçulmanos, eles sabiam contar, eles sabiam se orientar nas estrelas e eles sabiam escrever. E os seus donos, não. Muitos donos de escravos brasileiros não eram nem alfabetizados. Então, olha, esses escravos, por eles serem muçulmanos, eles conseguem escrever bilhetes. Aí alguém pode perguntar, mas se ele está trabalhando na fazenda, do que adianta ele escrever um bilhete? Como que ele vai conseguir mandar esse bilhete para outra pessoa? E é uma pergunta justa. Mas como eu coloquei aqui, foi a revolta da cidade. Eu também já falei sobre isso e a gente vai falar ainda bastante sobre isso. A escravidão no Brasil era uma escravidão diversa. Você poderia ser vários tipos de escravo. Existiam várias possibilidades de escravidão. Você podia ser um escravo de lida, como alguns usavam essa expressão. O que significava ser um escravo de lida? Significava que você tinha que trabalhar no campo, que você tinha que trabalhar como mão de obra pesada. Isso podia acontecer. Mas, na cidade, existiam outras coisas que você poderia fazer. Então, na cidade, você poderia estar trabalhando como o que a gente chamaria hoje de mordomo. Então, o dono de escravos, ele tinha vários tipos de escravos e na casa da cidade ele tinha um escravo que sabia escrever um bilhete, que sabia, por exemplo, ler inglês. Sim. Por quê? Porque os colonos dos lugares onde eles saíram, em muitos casos, já tinham entrado em contato com eles e já tinham alfabetizado esses escravos. Então, dependendo do lugar onde ele viesse, ele sabia falar inglês, ele sabia falar francês, que eram línguas que pouquíssimos donos de escravos brasileiros tinham o domínio. Então, esse cara, além dele ser o mordomo, ele era o cara que lia o jornal para o seu senhor.
ele lia as determinações do comércio estrangeiro. Um escravo desse era muito caro. Um escravo desse era muito valorizado. Por quê? Porque ele tinha outros conhecimentos. Porque ele tinha conhecimentos que ajudavam a essa organização desse lugar e dessa cidade. Você vai ter também na cidade escravos artesãos. Então, se de repente ele era um cara que sabia fazer vidro na África e ele se tornou um escravo, ele vai continuar sabendo fazer essa profissão. E quando ele chegar aqui e de repente ele conseguir mostrar que ele sabe essa profissão, o dono dele pode simplesmente falar não. Então eu prefiro que você faça esse vidro, faça essa metalurgia, de repente ele é um ferreiro aqui na cidade, do que deixar você tendo que trabalhar cortando cana lá na minha propriedade. E aí com isso você vai ter vários escravos que são escravos urbanos. Tinha o escravo de aluguel. Então, de repente, eu tenho um escravo que é um ferreiro, que sabe trabalhar na metalurgia e tem uma fábrica, não seria bem uma fábrica, mas tem uma oficina que conserta rodas. Eu vou lá para o senhor José e falo, senhor José, ó, esse meu escravo, eu alugo ele para você por tantos moedas por vez que ele trabalhar aqui. E aí você alugava o seu escravo para alguém que fosse usar melhor aquelas habilidades. E esses escravos muçulmanos tinham essas habilidades, eles moravam nessa cidade de Salvador e eles trocavam bilhetes. Qual era uma das coisas mais fantásticas dessa troca de bilhetes? Como eu falei para vocês, e por isso que eu coloquei a imagem, se eu tentar ler o que está escrito nesse bilhete, eu não vou conseguir. Então, ao contrário de tipo uma coisa secreta que eu queira fazer, que de repente eu mando o bilhete para alguém e ele é interceptado. A partir do momento que ele é interceptado e alguém consegue ler, a pessoa fica sabendo dos meus planos. Agora, se eu escrevo numa língua que ninguém conhece, esse plano pode dar certo. E hoje, os poucos bilhetes que sobraram dessa revolta contam que em muitos casos aparecia essa inscrição final. Olha, essa é uma revolta e esse é um plano para tomar o poder em relação a esse povo que nos faz de escravo. Se você é um escravo, nos ajude. Não denuncie. Venha e fale com a gente sobre essas coisas. Ou seja, eles já previam que se de repente alguém encontrasse, o sentimento dessa pessoa de ser escrava ia ser maior do que a vontade de dedurar. E aí eles vão planejar a revolta. Eles passam 2 anos planejando a revolta para acontecer no momento em que a cidade estivesse mais longe na peregrinação. E aí, nesse exato momento, eles tomariam conta da cidade. Eles atacariam os 4 fortes que tinham armas na cidade e, a partir disso, eles estabeleceriam essa nova república muçulmana com o poder sendo tomado por eles. O que vai acontecer? No dia da revolta, um escravo acaba contando que vai acontecer a revolta. Um escravo acaba dedurando a revolta. E aí a polícia intercepta um esconderijo 2 horas antes do que eles estavam planejando. Então eles vão ser surpreendidos por 2 horas antes do que eles esperavam, a polícia aparece e acaba com a revolta. A hora que isso acontece, as pessoas que estavam lá resolvem começar a revolta 2 horas mais cedo. E aí, o poder que elas teriam de ter todos aqueles escravos mobilizados acaba se perdendo. E uma revolta que ia ter uma força acaba perdendo o seu elemento surpresa. Muitos escravos, quando saem do seu esconderijo para fazer a revolta já está quase acabando. E dos 4 fortes que eles queriam dominar, eles só conseguem dominar um e que depois eles acabam sendo sucumbidos pelos outros 3. E a revolta não dá certo. Só que essa revolta ela vai criar na sociedade brasileira
agora, e a partir de agora isso vai ser muito importante, uma nova relação com a realidade, que vai ser o que a gente vai chamar aqui, e eu coloquei para vocês nessa expressão, a haitianização. O medo do Brasil ter uma revolta de escravos vitoriosas. Da onde vinha esse medo e esse nome? Como vocês podem imaginar, a haitianização era o medo do Brasil se tornar uma Haiti. Por quê? O que aconteceu no Haiti nessa época? Então, primeira coisa, o Haiti era uma colônia espanhola e a partir do finalzinho do século XVII, ali em 1697, a ilha passou para os franceses. A ilha passou para os franceses e os franceses vão investir muito nela e vão conseguir muito dinheiro. Só que quando os espanhóis vão embora e os franceses chegam, você vai ter uma relação entre a proporção de quem é francês e de quem é escravo que vai estar muito desigual. Você vai ter, segundo os autores, 90% da população era negra e 10% dela era branca. E desses 90% de negros, a enorme maioria era de escravos. E aí, quando acontecer, quase 100 anos depois, a Revolução Francesa com os seus ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, vai influenciar as pessoas no Haiti. Afinal, eles eram falantes da mesma língua, eles recebiam toda a literatura e toda essa linguagem que vinha da França, chegava até o Haiti, influenciava o Haiti também. E aí, a partir desse escravo liberto, Vicente Ogé, você vai ter um levante armado contra os brancos, ou seja, uma reação deles em relação à dominação. Em 1791, o Ogé vai ser morto, e esse fato dele ter sido assassinado de uma maneira bem violenta vai fazer com que a ilha inteira comece a uma luta contra a escravidão. Essa luta contra a escravidão vai ser liderada pelo Toussaint. O Toussaint vai ser esse escravo letrado, então, como eu falei para vocês, existiam vários tipos de escravo, e ele vai conseguir liderar essa revolução, essa guerra. A guerra vai aumentar muito, só que durante esse processo você vai ter uma discussão muito grande na França também sobre, afinal, liberdade, igualdade e fraternidade deve ser levada até as colônias? Durante o período da Revolução Francesa, vocês já estudaram, mas a gente vai ver de novo com calma, o período jacobino, Robespierre vai defender o fim da escravidão nas colônias. Porque ele vai dizer, a liberdade, a igualdade e a fraternidade tem que servir para todos. A gente não pode pensar nela só para os franceses. A gente tem que pensar nela para todos os seres humanos. Então, isso vai gerar uma batalha ainda maior e isso vai criar um sentimento e uma revolta muito grande. O Haiti vai ficar famoso porque em 1804 ele vai ser o segundo lugar no mundo a deixar de ser colônia. Depois dos Estados Unidos, a segunda independência é a do Haiti. E esses escravos libertos, esses escravos que agora se revoltaram e pegaram em armas, eles vão conseguir vencer até as tropas napoleônicas. Porque o Napoleão assume o poder, o Napoleão manda suas tropas para o Haiti, mas depois de uma batalha muito longa, então eles ficaram de 1791 até 1804 batalhando, eles vão conseguir se tornar a primeira república negra da história da humanidade. Eles tomam o poder e transformam a relação de forças a partir desse momento. É uma história muito bonita de uma revolta contra a escravidão. Eles vão, quando assumirem o poder, matar todos esses donos de escravos que eles conseguirem, e dá para a gente entender o que é isso. A gente tem que tomar cuidado para não naturalizar, é óbvio, uma morte é sempre uma perda considerável, mas a gente consegue entender
Imagina o que é você ser um escravo e aí, de repente, você conseguiu o fim da escravidão por meio da luta. Vingança é um sentimento que todos os seres humanos têm, né? Então, obviamente, não que a gente incentive esse tipo de coisa, mas vai ser muito marcante e vai se entender e vai se falar muito sobre isso. E a pobreza do Haiti hoje, quando você pensa, nossa, o que eu sei sobre o Haiti? E provavelmente você sabe coisas muito negativas, elas estão diretamente relacionadas a essa criação da República Negra. Por quê? Porque os países não vão reconhecer a independência do Haiti. Os Estados Unidos não reconhecem a independência do Haiti em 1804. Por quê? Porque ele era um país ainda escravista. Então, ele também tinha medo de que, de repente, você, ao reconhecer a independência do Haiti, você poderia ocasionar com que novos focos de rebelião surgissem para criar uma nova república negra. E aí os Estados Unidos não vai reconhecer a independência do Haiti durante mais de 70 anos. Vai ser só o Abraham Lincoln que vai reconhecer a independência do Haiti. Mas ele reconhece a independência do Haiti, mas os Estados Unidos continua fazendo um bloqueio em relação ao Haiti. Os europeus também não reconhecem o Haiti. E por causa disso, imagina, dá para você ser um país sem comércio exterior? Não dá. Uma das grandes pobrezas e explicações da pobreza do Haiti é justamente uma das partes mais bonitas da sua história, que é a independência. E, a partir disso, vai surgir, então, como eu falei para vocês, esse medo da haitianização. Esse medo de uma revolta de escravos conseguir fazer com que a liberdade dos escravos fosse um medo muito grande da revolta armada que poderia acontecer. Nos Estados Unidos, a gente vai ter vários casos disso. E tudo isso é muito importante, a gente tem que destacar, por quê? Porque durante muito tempo houve um discurso muito equivocado, historicamente, que queria associar a ideia de que o negro gostava da escravidão. No Brasil, vários manuais escolares da década até a década de 80 ainda trabalhavam com a ideia de que o índio era preguiçoso e que o escravo negro era bom porque ele gostava de trabalhar, porque ele aceitava a escravidão. Pelo amor de Deus, terceiro ano. A gente nunca pode aceitar essa ideia. Essa ideia é muito equivocada. Quando a gente fala sobre a escravidão, a gente tem que ter a clara noção de que, obviamente, ninguém gosta de ser escravo. O que acontece é, como qualquer sentimento humano, algumas pessoas têm mais medo de morrer, outras pessoas têm menos medo de morrer. Algumas pessoas se conformam e preferem, para sobreviver, aceitar uma situação inaceitável, e outras pessoas vão colocar a vida delas em risco, porque para elas é tão inaceitável estar naquela condição que se ela tiver que morrer, tudo bem. Ela aceita o oposto, a situação mais grave. Mas isso é uma decisão individual. Na hora em que você se coloca numa situação de absurdo, como você vai reagir em relação a isso? A pessoa que não reage, ela não pode ser tratada como menos importante ou como alguém que deve ter vergonha. Não, viver é muito difícil. Vocês sabem disso. Quantas pessoas têm problemas psicológicos, quantas pessoas têm problemas de afirmação, de reconhecimento, de entender o seu lugar no mundo, de aceitar a sua condição, que dirá lutar por isso. Então, quando a gente fala da escravidão,
a gente tem que pensar sobre esses aspectos. De que era muito difícil estar na condição de escravo. E que muitos, apesar dessa dificuldade, vão lutar para que isso acabe. Vão ter a atitude de, além de ter que lidar com essa dureza, enfrentar isso. E quilombos, revolta de escravos, a própria rebelião do Haiti mostram que nem todos aceitaram. Que essa ideia de que o negro é inferior, de que o negro é menos inteligente, de que o negro não consegue se organizar, de que todos eles são inimigos, de que existe muita concorrência, são mentiras. São construções para facilitar a dominação que existia, para que você não tivesse que prestar contas em relação a isso. A gente tem que lembrar que, infelizmente, muita gente nessa sociedade considerava que a escravidão era um favor a esses seres humanos. Eu falei para vocês, e uma discussão muito comum era dizer que eles não tinham alma, que eles não eram seres humanos normais. E, por causa disso, eles poderiam ser escravizados, sim. De que a África estava lá para ser dominada pelos europeus. Esse, infelizmente, é um pensamento muito presente. Agora, em pleno 2020, há mais ou menos um mês, talvez um pouquinho mais, houve um médico francês que disse que a vacina do coronavírus devia ser testada na África, porque, afinal, muita gente morre na África durante o ano. Sim, absurdamente foi vinculada a uma ideia dessa em pleno 2020. Vários africanos importantes e famosos protestaram e falaram: meu Deus, olha o absurdo que está se falando. Então, a gente percebe que, apesar de muitos anos depois da escravidão ter acabado, a gente ainda tem um pensamento escravista muito forte. No Brasil, a gente tem várias tradições ligadas à escravidão. A gente tem várias expressões que estão diretamente relacionadas a isso. O Brasil ainda vai ter que lidar com esse passado. E durante muito tempo não lidava. Por isso que os manuais de escola preferiam não falar sobre o Quilombo de Palmares, não falar sobre a revolta dos malês. Por quê? Porque a ideia que se queria passar sobre os escravos era de que estava tudo bem, de que a escravidão nem foi tão ruim, de que a escravidão não era algo grave. E, obviamente, a gente não pode aceitar nenhuma dessas afirmações. Nós tivemos a vergonha de ser o último país da América a acabar com a escravidão. A gente quase começou o século XX com a escravidão. A escravidão no Brasil acabou, e na semana passada comemorou-se a data do fim da escravidão, o 13 de maio de 1888. Faltavam 12 anos para acabar o século quando a gente terminou com a escravidão. Então, nós temos um passado escravocrata muito forte. E, para vocês terem uma ideia, falando de legislação, foi só a partir de 2004 que surgiu uma lei que falou que você deveria ensinar a história da África. A história da África não era pertencente ao currículo do Brasil. Foi só a partir de 2004 que você precisou ter história da África no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, no ensino médio, na graduação. Eu não tive na minha grade horária aula de história da África. Quando eu entrei na faculdade, quando eu saí da faculdade é que começou a ter a aula de história da África para os bichos que estavam acabando de chegar. Então isso mostra
o quanto é um absurdo a gente tratar a história do Brasil com tanto descaso. E exatamente por isso que cai tantas vezes a revolta dos malês. Por quê? Porque é uma maneira também do vestibular ressaltar aquilo que durante muito tempo foi deixado de lado. Então, aí, por isso que eu parei, por isso que a gente falou de tudo isso. Tem um filme que saiu que eu não consegui ver ainda, chamado A Revolta dos Malês. Eu li boas resenhas sobre ele, né? Ele saiu o comecinho desse ano. Para quem tem o serviço de streaming do Sesc, é no Sesc que você consegue acessar o filme, né? As exibições do filme, por causa da pandemia, obviamente ficaram prejudicadas, mas é mais um motivo para, de repente, isso cair numa questão de vestibular. Isso cair numa questão de redação. Então, tudo isso que a gente conversou, todos esses exemplos, todas essas questões, para você, de repente, escrever uma redação falando sobre as desigualdades brasileiras, falando sobre como que o passado escravista é tratado, é muito importante. Vale muito a pena perceber e dar uma olhada nessas questões para poder entender como que a gente trata e como que a gente fala sobre a revolta dos malês. Para quem gosta de joguinhos da internet, tem 2 joguinhos sobre a revolta dos malês disponíveis para você baixar em qualquer aplicativo, né? Ele foi feito com dinheiro do Brasil, do governo, chama Sociedade Nagô. É bem legalzinho, lógico, não é para a idade de vocês, é para a idade do Fundamental 2, mas ele é bem legal por as questões de como que ele trabalha com o aspecto do lúdico da história e de como você deve incentivar esse tipo de coisa na hora de você relacionar a educação e essas questões envolvendo a África, envolvendo a escravidão, o passado escravocrata do Brasil e de como que o Brasil lida com essa situação que é muito grave e que vale a pena a gente sempre falar bastante sobre isso e trabalhar sobre esses aspectos. Tudo bem? Bom, gente, é isso. A gente vai continuar vendo as revoltas regenciais, ou seja, revoltas que aconteceram na regência. Hoje a gente falou sobre a revolta dos malês, e aí depois a gente vai falar sobre as revoltas com muita calma, porque elas são campeãs de audiência nos vestibulares. Os vestibulares gostam muito de falar sobre elas, porque é um momento onde o Brasil protestou contra essas situações que existiam, contra essa dominação que era feita pela regência, sem o rei. Então, existia uma brecha no poder que permitiu, de repente, revoltas que a gente não vai ver mais para frente, que a gente vai ver que o Estado brasileiro vai aprender a evitar essas revoltas. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom, gente. Um beijo para vocês, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Beijo. Beijo. Alô. Valeu.